Olá, a nossa videoaula de hoje é para falar sobre os aspectos radiográficos das lesões periodontais. As doenças periodontais ocorrem com grande frequência, nos pacientes que procuram tratamento odontológico. Juntamente com as lesões do órgão dentário e as lesões do periápice, são as lesões mais comuns que nós vamos ver aí em quase todos os pacientes. Então é importantíssimo esse assunto. As doenças periodontais, elas podem ocorrer no periodonto de revestimento, ou esse periodonto de tecidos moles, mas também pode ocorrer em periodonto de sustentação, que seria toda aquela estrutura óssea que suporta os dentes nos processos alveolares. Esse assunto vocês têm como referência para estudo também um capítulo do livro do White, que está muito bem escrito sobre o tema, e tem um capítulo que vocês podem ler para acrescentar mais informações. Quando eu observo um periodonto normal como esse, eu quero observar aqui a normalidade da gengiva marginal, da gengiva inserida e também da mucosa alveolar. Então, num periodonto normal, tanto a gengiva marginal como a gengiva inserida tem essa coloração mais rósea, Existe esse pontilhado aqui, parece casca de laranja, tudo isso é normal. E a mucosa alveolar ela é mais avermelhada, mostrando por transparência os vários vasos sanguíneos que passam por aí. Então, quando eu vou avaliar um paciente, na primeira consulta clínica, eu vou fazer a anamnese e o exame físico extrabucal e intrabucal. No exame intrabucal, eu vou avaliar se esse periodonto de revestimento ou de proteção tem aspectos normais. Se eu encontrar algum processo inflamatório, sugerindo uma gengivite ou até mesmo uma periodontite, eu vou precisar avaliar com exames radiográficos para ver se está restrito ao tecido mole ou periodonto de revestimento ou de proteção, ou se há também processo inflamatório com destruição óssea no periodonto de sustentação ou inserção, que é todo aquele arcabouço ósseo do processo alveolar, onde nós teremos a inserção dos dentes nos alvéolos. Quando o paciente apresenta algumas alterações clínicas de doença periodontal, e se a doença já está no estágio mais avançado, isso é muito fácil para o diagnóstico, Então, eu vou ver áreas edemaciadas, inchadas, avermelhadas, facilmente sangrantes. Posso ver exposição de raízes, recessão gengival, presença de agentes irritantes como cálculo, dentes mal posicionados, dentes extruídos. Então, de certa forma, o diagnóstico de doença periodontal é simples. Aí nós teremos a complementação dos exames radiográficos para estudar o quanto houve de perda óssea associado a essa alteração que clinicamente é bem fácil a sua percepção. Então, esses são os sinais e sintomas que geralmente a gente vai encontrar naqueles pacientes que têm doença periodontal. Então, vermelhidão ou sangramento, edema, tumefação de parte dos tecidos moles. Geralmente a doença periodontal ela é assintomática, mas alguns pacientes podem queixar de dor em alguma área específica, pelo excesso de mobilidade ou pela formação de um abscesso periodontal ou outros fatores, mas geralmente é assintomático. A halitose é comumente associada à doença periodontal, pelas más condições de higienização, pelo tecido às vezes inflamado, sangrante, tudo isso vai gerar um odor bem característico. Podemos observar também dentes mal posicionados, com mobilidade, retração gengival, presença de grande quantidade de cálculo aqui nesse paciente, certo? Então, nos aspectos clínicos, nós vamos procurar por esses sinais e sintomas. A doença periodontal, até um certo tempo atrás, era adotada essa classificação de 2000, onde tinha como principal alteração, a mais frequente, a periodontite crônica. E mais recentemente, agora em 2018, saiu a nova classificação da Academia Americana de Periodontia e da Federação Europeia de Periodontia, modificando um pouco essa nomenclatura. Mas
ainda o básico aí seriam as gingivites, né? Que seriam aquelas inflamações em tecidos moles. E quando essa inflamação em tecido mole progride, ela vai chegar até o periodonto de sustentação e nós vamos ter então a periodontite. Tá certo? Então, a gengivite e a periodontite serão as alterações ou as lesões mais frequentes. Tem outras possibilidades aqui de etiologia ou de características específicas que vocês vão estudar depois na periodontia. O objetivo principal dessa nossa abordagem hoje não é falar sobre a classificação ou sobre todas as doenças periodontais, mas sim quais são os aspectos radiográficos que nós podemos perceber nessas alterações. Tá certo? Quando eu tenho o diagnóstico de periodontite e vou fazer um estudo, né, radiográfico e clínico dessa doença periodontal, um dos parâmetros que nós temos que decidir é se a doença é localizada ou generalizada. Quando afeta menos do que 30% dos sítios anatômicos ou dos sextantes, geralmente nós vamos falar que a periodontite tem uma distribuição localizada. E quando afeta mais de 30% dos sítios anatômicos ou dos dentes presentes, nós vamos chamar de periodontite generalizada. Isso é importante. Geralmente a doença periodontal, ou a gengivite ou a periodontite, tem uma distribuição generalizada, mas eventualmente por uma causa específica local pode ser localizada. Esse é um exemplo de um paciente que tem uma periodontite localizada nos primeiros molares, né? Tendo uma perda óssea significativa aqui, ó. Então, seria um exemplo de doença periodontal localizada, afetando mais o sítio dos primeiros molares superiores e inferiores. Vejam que é um paciente jovem, né? Terceiro molar com risogênese incompleto. Nesse outro exemplo aqui, eu poderia mostrar, né, um caso de periodontite na última classificação chamada de agressiva, onde há uma perda generalizada. Todos os sítios ou dentes são afetados. Então, essa seria a classificação quanto à sua distribuição, localizada ou generalizada. O grau de severidade da doença periodontal vai também ter diferenças no grau de destruição que nós vamos encontrar nos exames radiográficos, destruição das estruturas ósseas. É considerado uma periodontite leve quando há perda lá de estrutura óssea de 1 a 2 milímetros. Moderada quando essa perda óssea se estende até mais ou menos o meio da raiz, de 3 a 4 milímetros, e quando passa disso, nós teremos a perda óssea severa. Então, quando há a perda óssea, eu vou tentar também fazer uma correlação com a severidade. Quanto já foi destruído? Foi uma perda leve, moderada ou severa? Na nova classificação, é estágio de 1 a 4, sendo que 3 e 4 está relacionado com a perda óssea severa. Também na nova classificação, eles fazem menção ao risco de progressão dos pacientes que têm essa doença periodontal, né? Então, há o grau A, que seria a progressão lenta, o grau B, progressão moderada, e o grau C, que é a progressão rápida. Então, eles usam parâmetros observados em radiografia, que seria a perda óssea, né? Ano, de até 0,25 milímetros, seria lenta, de 0,25 milímetros a 1 milímetro seria moderada, e acima de 1 milímetro por ano seria rápida. Essas referências que levam em consideração medidas em exames radiográficos, de certa forma, nos traz um certo receio, porque se houver qualquer alteração de distorção na imagem radiográfica, você pode ter resultados aqui que não correspondem à realidade, né? E da mesma forma também, você medir alterações com menos de 1 milímetro numa radiografia convencional é muito difícil. Então, apesar de ter essa referência na nova classificação, nós vamos ter que aguardar um tempo aí para ver qual que seria a aplicabilidade clínica, né, dessas referências milimétricas para o estudo do risco de progressão da doença periodontal. Então, pessoal, as radiografias serão úteis, né, para nos auxiliar no diagnóstico das doenças periodontais e também, quando há o diagnóstico da presença da doença,
vai te ajudar a fazer a classificação perante essa nova classificação da doença periodontal de 2018. As radiografias também servem como guia para a sondagem clínica. Então, na hora que você está fazendo a sondagem clínica, você vai fazer o periograma, né? Eventualmente uma área de sondagem que dê uma profundidade pequena, na radiografia você pode ter uma perda óssea muito grande. Então você vai ter que voltar lá e refazer a sua sondagem naquele local, né? Então você vai tentar fazer uma correlação se a sua sondagem clínica está batendo com as alterações ósseas que eu observo na radiografia realizada para o diagnóstico do paciente. Quando há perda óssea, nós vamos ter que visualizá-las, né? Tentar classificar o formato, a quantidade de perda óssea. Então, nós vamos descrever como é que está ocorrendo essa perda óssea. Os exames radiográficos também, eles são importantes na identificação de agentes irritantes para a doença periodontal. Presença de cálculos, restaurações em excesso, falta de ponto de contato, dentes girovertidos, dentes inclinados. Então, tudo isso também é importante para você montar o seu plano de tratamento. Outra função dos exames radiográficos é que, uma vez tratado o paciente da doença periodontal, é necessário que se faça um acompanhamento, né, para ver se a doença vai regredir, se vai estabilizar. E também, quando há perda óssea, com o tempo pode haver uma nova corticalização, né, das estruturas que foram perdidas. O que foi perdido de osso não será reposto, mas aquelas corticais que desaparecem durante o processo inflamatório podem se recorticalizar, dando um sinal que a doença foi controlada e o paciente está numa situação de normalidade naquele momento. Quando eu vou estudar o processo alveolar, é considerado normal de uma crista óssea quando eu vejo essa cortical branquinha aqui, né? Então, eu tenho a lâmina dura, aqui eu tenho a cortical formando a crista e a lâmina dura relacionada ao outro dente. Para nós, a saúde de uma crista óssea alveolar, radiograficamente, o mais importante é a presença aí dessa cortical branquinha. Quando eu tenho um processo inflamatório que chega até o osso e começa a destruir o osso, essa cortical branquinha será a primeira a ser afetada, né? Então, numa radiografia com aspecto radiográfico normal para as cristas ósseas alveolares, o esperado encontrar é essa lâmina dura branquinha. Tá? Então, nós temos o processo alveolar. No processo alveolar, nós teremos a inserção dos dentes nos alvéolos, né? E esses alvéolos, então, terão paredinhas, que são as lâminas duras, e entre um dente e o outro vai formar a crista, que tem a cortical, e também tem o interior, que seria o quê? O osso esponjoso ou osso alveolar de suporte, formado por trabéculas e espaços medulares. Quando eu tenho a destruição da cortical, com o tempo também esse osso esponjoso vai ser modificado na doença periodontal. Vejam aqui na região anterior, ó, a crista alveolar, ela está branquinha e está bem afilada. Então, é normal que nos dentes anteriores as cristas sejam mais afiladas, enquanto que nos dentes posteriores ela seja mais alargada, né? Aqui eu já tenho um espaço interdentário maior, já tenho também uma crista óssea mais alargada. Então, a anatomia das cristas ósseas alveolares tem a ver com a relação entre os dentes vizinhos, né, de proximidade ou não. Quando eu tenho uma gengivite e ela progride para a periodontite, o primeiro sinal que eu vou perceber em osso seria a perda daquela cortical. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho a integridade da crista entre o dente 15 e 14. Já entre o 14 e o 13, tem um esfumaçamento, uma perda de definição daquela cortical, da lâmina dura. É o primeiro sinal radiográfico que eu tenho quando há processo inflamatório no periodonto de sustentação. Se isso aí progredir, a outra etapa seria o desaparecimento daquela cortical branquinha. Então, primeiro eu tenho o esfumaçamento, né, a perda de detalhe, depois eu tenho a perda da cortical. Havendo progressão, o próximo passo é a redução de altura. Aí eu já tenho perda de substância óssea mesmo, né, formando ali um defeito ósseo. Se você chega à conclusão que há
perda óssea, é necessário que você classifique essa perda óssea quanto ao seu padrão. Toda vez que eu falar sobre padrão de perda óssea na doença periodontal, existem duas formas. Ou é padrão vertical ou padrão horizontal. O padrão vertical é quando a perda óssea é inclinada, angulada. Né? Então, eu tenho um longo eixo aqui do dente 26 e a perda óssea está inclinada em relação ao longo eixo, formando esse defeito ósseo angulado. Perda óssea vertical. Já nesse outro exemplo de baixo, eu tenho o longo eixo do dente e a perda óssea está ocorrendo perpendicular ao longo eixo do dente. É como se a perda ocorresse de forma igual, né? Tanto na distal, mesial, e vai subindo ali lentamente, acompanhando de forma perpendicular ao longo eixo do dente. O mais normal é que ocorram as perdas ósseas horizontais. As perdas ósseas verticais são mais raras, né? E geralmente elas ocorrem em um dente ou outro. Mas, eventualmente, nós podemos ter um paciente que tem várias perdas ósseas verticais em vários dentes. Né? É importante também relatar que nós podemos ter alterações no periodonto de sustentação não relacionados a biofilme, a má higienização, a bactérias. Né? Eu vou citar dois exemplos aqui. Primeiro, o trauma oclusal. Tem aqui o dente 27, eu vejo o periodonto de sustentação normal, lâmina dura e ligamento. Quando eu olho o premolar, o dente 25, há um alargamento considerável aqui do ligamento periodontal e da lâmina dura. Então, aqui a causa qual é? Trauma oclusal. Se for feita uma correção dessa prótese ou uma nova prótese, restabelecendo a oclusão normal do paciente, essa alteração pode ser reversível, né? E a estrutura óssea volta ao que era normal, bem como a espessura do ligamento periodontal. Outra alteração que a gente vê com certa frequência é aquela que ocorre em pacientes que estão em tratamento ortodôntico. Então, durante a movimentação, há um alargamento do ligamento periodontal e da lâmina dura. Isso também é esperado. E quando há o término do tratamento, com 6 meses a 1 ano, esse periodonto de sustentação pode voltar ao normal, tanto a espessura do ligamento quanto da lâmina dura. Tá? Mas também são alterações periodontais que a gente pode encontrar. Quais serão as radiografias que nós vamos utilizar para o diagnóstico das alterações radiográficas das doenças periodontais? Quando eu estiver falando de dentes posteriores, técnica para mostrar bem as cristas ósseas alveolares é a interproximal posterior. Certo? Eu só não vou usar a interproximal posterior quando eu já tenho uma destruição óssea de moderada a avançada, porque aí a perda óssea já estaria muito baixa aqui, né? E a interproximal não conseguiria mostrar o nível do osso. Mas nas condições onde eu tenho gengivite ou uma periodontite leve, e a interproximal para os dentes posteriores sempre será a melhor técnica. Nos casos mais avançados, necessariamente eu preciso fazer as radiografias periapicais dos dentes posteriores também. Já nos dentes anteriores, eu sempre vou fazer radiografias periapicais, usando sempre posicionadores. Então, para dentes posteriores, está aí as interproximais, né? Vou poder avaliar com muita facilidade aqui as cristas. As radiografias não podem ser muito escuras ou densas, né? Porque isso pode mimetizar uma perda óssea inicial que não existe. Então, tem que ter um grau médio de densidade, né? As radiografias também, elas tendo uma densidade média ou um pouco mais claras, vão mostrar com mais facilidade os cálculos dentários. Então, para a periodontia, radiografias muito densas podem não ajudar. Aqui eu já tenho um exemplo de um paciente com uma perda óssea com padrão mais horizontal, moderado em algumas áreas e avançadas em outras, né? Então, aqui necessariamente eu preciso fazer periapicais de todos os dentes. Vejo também a presença de agentes irritantes, cálculo, presença de cárie, dente extruído, né? Falta de ponto de contato, vários cálculos em outras regiões. Então, eu vou procurar tudo isso no exame radiográfico. Aqui já um outro paciente que tem perdas ósseas verticais avançadas em algumas áreas, ó, nos dentes anterosuperiores,
E nos demais dentes o padrão segue mais no sentido horizontal. Aqui também é vertical, nós podemos notar. Vários dentes com cálculos, né? Presença de cárie, falta de ponto de contato, sinais de mobilidade dentária, de movimentação dentro do processo alveolar. Então, com a mobilidade, vai abrindo, né, os espaços interdentais, havendo perda de ponto de contato, tudo isso é importante. Aqui também eu consigo mostrar para vocês, ó, que uma interproximal na perda óssea mais avançada, eu não consigo ver as cristas, por isso que não dá para avaliar os dentes posteriores com interproximal quando a doença já é moderada ou avançada. A radiografia panorâmica ela é útil para você falar se tem ou não alterações no periodonto de sustentação. Existe perda óssea? Sim, mas se eu precisar estudar com detalhe quais são essas alterações que eu estou observando, eu vou precisar das radiografias intrabucais, né? Aqui eu vejo uma perda óssea vertical avançada, perda da crista interradicular com exposição da furca, presença de cálculo, presença de cárie, né? Então, esses detalhes eu só vou perceber com as radiografias intrabucais. Então, a panorâmica serve para nos dar uma noção da presença ou não da doença, mas o seu estudo, o seu detalhamento, né, para te ajudar no plano de tratamento e na classificação da doença periodontal, vocês sempre vão complementar com as radiografias intrabucais. Aqui é um caso de um paciente com periodontite agressiva, paciente jovem, uma mulher de mais ou menos 20 anos, onde houve uma perda óssea com um padrão mais horizontal, avançado em todos os dentes, né? E o paciente tem um prognóstico muito ruim aí, provavelmente vai perder todos esses dentes e realizar prótese total, né? Fazer um restabelecimento funcional aí com prótese total ou implantes. Vejam que o aspecto clínico dessa paciente não parece que há tanta destruição como nós vemos nas radiografias. A gente vê que a gengiva aqui não tem aquela coloração rosa, né? Está mais avermelhada, mais brilhante, demasiada, bastante biofilme, exposição de raízes, mas muito inferior ao que nós vemos aqui nos exames radiográficos. Então, isso é importante para vocês entenderem que, eventualmente, o aspecto clínico nos sugere uma severidade da doença e na radiografia, às vezes, nós vamos ter outra percepção. Tá? Então, é importante que vocês sempre façam a correlação dos achados clínicos com os exames radiográficos. A radiografia sozinha não vai resolver, tampouco o exame clínico sozinho não vai resolver. Então, em doença periodontal, tem que haver essa associação dos exames radiográficos com análises clínicas. Então, quando eu tenho uma radiografia e tem como objetivo o estudo das doenças periodontais, a primeira pergunta que eu tenho que responder é: há ou não envolvimento ósseo? A perda óssea já comprometeu o periodonto de sustentação? Eu tenho que responder sim ou não. Aqui eu vejo que há sim perda óssea já bem avançada. Então, se há perda óssea, eu tenho que classificar. Qual é o padrão? Vertical ou horizontal? Nesse caso aqui seria vertical, né? Então está angulado aqui, vertical. Vou também avaliar qual é a distribuição da perda óssea, localizada, menos de 30% dos sítios anatômicos, ou generalizada, mais do que 30%. Geralmente a doença periodontal crônica, né, ela é generalizada. Quando o dente tem várias raízes, eu também vou avaliar se houve perda da crista interradicular, né? Tem rarefação lá entre as raízes? Se há rarefação, é sinal que a crista lá entre as raízes também está comprometida. Lesões periodontais estendendo-se ao periápice. Desculpa. Na perda óssea vertical avançada, essa perda óssea chega até próximo ao periápice e às vezes compromete a vitalidade do dente. Então, no seu plano de tratamento, além do tratamento periodontal, pode ser que o paciente também precise de um tratamento endodôntico, né? Então, essas lesões, principalmente as verticais avançadas, podem comprometer a vitalidade dos dentes. Outra coisa que nós vamos observar é que, além das áreas de perda de osso, na doença periodontal, como é uma doença crônica, né, de progressão lenta, geralmente,
eu vou ter uma área de condensação do osso ao redor das áreas onde houve perda de osso, a chamada osteite condensante. Então, eu tenho uma diminuição dos espaços medulares, um aumento do número de trabécula, da espessura de trabécula, dando esse aspecto de osso condensado. Isso é muito comum na doença periodontal. Eu vou avaliar também a quantidade de osso que foi perdido, né? Na nova classificação existe até algumas estratégias de fazer mensurações aí das cristas ósseas em relação à junção amelo-sementária para ver o que foi perdido. Nós já citamos isso anteriormente. Vamos avaliar o espaço do ligamento periodontal e da lâmina dura. Então, naqueles pacientes onde a perda óssea já foi significativa e começa a ter mobilidade dentária, é esperado que na radiografia você veja também um alargamento do ligamento periodontal. Vamos também utilizar as radiografias, né, para procurar todos aqueles agentes irritantes já citados. Cálculo, restaurações em excesso, em falta, falta de ponto de contato, dentes mal posicionados ou girovertidos e várias outras possibilidades de agentes locais que possam agravar ou dificultar o tratamento da doença periodontal. Além de avaliação dos dentes, atualmente também, até a classificação recente, ela aborda o estudo das alterações do periodonto em torno dos implantes dentários. Então, os implantes dentários, após serem colocados também, podem ter processos inflamatórios ao seu redor, causando destruição de osso. Aqui nesse dente 21, implante do dente 21, nós já percebemos aqui um esfumaçamento desse osso ao redor, mostrando o início aí de uma periimplantite, certo? Então, também eu posso ter processos inflamatórios ao redor do tecido mole do implante, causando uma gengivite ali ao redor, ou uma mucosite ao redor do implante. E quando isso progride, pode chegar até em osso. Nós vamos também ter que avaliar isso através de radiografias. As radiografias para o uso no diagnóstico das doenças periodontais têm algumas limitações que vocês têm que ter em mente, né, para não tirar informações que não são reais de exames radiográficos. Por exemplo, a presença de bolsa periodontal, a sua profundidade, é uma informação que só pode ser vista ou retirada de um exame clínico ou de uma sondagem clínica. Mesmo que eu veja aqui uma perda óssea avançada e provavelmente o paciente terá bolsas periodontais, eu só posso verificar isso, né, ou aferir através do exame clínico, nunca pela radiografia. A presença ou não de mobilidade e também o grau da mobilidade só é aferido pelo exame clínico. Radiograficamente eu posso ver um alargamento que me sugere a mobilidade, mas ela precisa ser confirmada clinicamente. A morfologia dos defeitos ósseos, quando eu vejo numa radiografia convencional, eu tenho uma visão parcial desse defeito. Como é uma imagem bidimensional de uma estrutura tridimensional, eu tenho noção aqui da porção distal e mesial. Mas as perdas ósseas vestibulares, palatinas ou linguais, eventualmente eu não vou conseguir ver. Eventualmente não, na maioria das vezes eu não consigo ver. Nesse dente 14, eu vejo uma perda óssea vertical aqui avançada e vejo que uma das paredes, ou vestibular ou palatina, ainda está mantida. Mas pela profundidade que eu não tenho noção, eu não sei qual. Então, a gente tem uma visão parcial aí desses defeitos ósseos. Tecido mole, também não vou ver na radiografia. Eu até consigo ver aqui um pouco da espessura da gengiva, né? Mas não é o suficiente para mim fazer uma avaliação aqui dos tecidos moles. Eu preciso avaliar isso clinicamente, tá? Um paciente que é tratado de doença periodontal, né? Feito, às vezes, cirurgia, raspagem com alisamento radicular, eventualmente você radiografa o paciente nem sabe que ele fez o tratamento. Então, você pode até ver perda óssea, mas como você não tem as informações clínicas, nem sabe que o paciente foi tratado. Por isso que é importante, na hora de prescrever os exames radiográficos, vocês colocarem, né, que é para diagnóstico inicial de doença periodontal, ou se é para acompanhamento da doença periodontal após tratamento.
Porque o paciente, uma vez tratado, o que foi perdido de osso não vai ser reposto, não vai ser reparado pelo organismo. O que pode acontecer nas áreas onde perdeu a cortical óssea pode recorticalizar com o tempo, né? Então, essa informação, se o paciente é inicial, se ele já fez tratamento, se ele está em acompanhamento, também é importante para que a gente possa fazer uma análise mais fidedigna aí do estágio atual da doença periodontal do paciente. Vocês vão aprender sobre tomografia computadorizada no próximo semestre, né? Então, o exame de tomografia computadorizada, ele nos permite imagens em fatias finas, né, milimétrica. A cada milímetro você tem uma imagem da região de um determinado dente. Ó. Vamos pegar aqui a imagem 22, ela saiu daqui, ó, primeiro premolar superior. E eu tenho noção aqui do lado palatino, vestibular, aqui é inferior. Vejo que a perda óssea é vertical, vai até o ápice do dente. Tem perda da crista interradicular. Então, na tomografia computadorizada, eu tenho uma possibilidade de fazer um estudo daquele defeito ósseo, toda a sua morfologia, com muito mais segurança e informações reais, né? Aqui eu tenho imagens de alta resolução, tamanho real, e posso estudar bem melhor. Então, em casos mais severos ou casos de difícil diagnóstico, a tomografia é um instrumento ou uma ferramenta de diagnóstico por imagem bastante utilizada, né? E que vai trazer informações relevantes em relação ao plano de tratamento ou prognóstico de algum dente. Essa é aquela mesma paciente que tem periodontite agressiva generalizada em todos os dentes. Então, para ela foi indicado o uso da tomografia, né, para se fazer um estudo mais aprofundado de todos os defeitos ósseos. Ó. Então, eu consigo ver aqui perda da crista interradicular, na região aqui do 36, que é na região do incisivo central superior esquerdo, ó, a perda óssea está avançada, né? Eu só tenho sustentação de osso aqui no terço apical do dente. Isso traz provavelmente uma mobilidade muito grande para esses dentes. Aqui é exames da região inferior da mandíbula, né? Então, o primeiro molar eu vejo que tem perda da crista interradicular, perda óssea vestibular e lingual avançada. Aqui são as reconstruções tridimensionais, né? Que é uma imagem que nos dá uma noção de superfície. É como se eu tirasse todos os tecidos moles do paciente e tivesse uma noção da superfície dos tecidos duros, osso, dente. Então, eu consigo ver o nível do osso, a perda de osso entre as raízes, né? Com exposição da furca do dente. Então, isso também nos ajuda nessas situações. Lembrando também que alguns pacientes podem fazer exames por imagem na periodontia, não para o diagnóstico de doenças ou tratamento de doenças. Um dos exemplos é as cirurgias estéticas para redução do sorriso gengival. Nessas cirurgias, os pacientes fazem exames de tomografia e também, às vezes, radiografias intrabucais para uma avaliação das cristas ósseo-alveolares. A vantagem da tomografia é que ela vai mostrar a espessura de osso que eu tenho para o vestibular em cada dente, né? Vai ter aqui eu tenho 3,2 milímetros, aqui eu só tenho 1,94. Então, o periodontista ele sabe quais são as áreas que ele vai poder remover o osso ou se ele vai poder somente mexer em tecido mole. Então, a gente faz todo um estudo aí da espessura do tecido mole, da gengiva, e também da espessura do osso por vestibular em relação às raízes dos dentes anteriores, onde será feita essa cirurgia estética. Então, é um exemplo, né, do uso do diagnóstico por imagem em outras situações que não sejam para patologia de doenças periodontais. Bem, o objetivo nosso de hoje era fazer essa abordagem dos aspectos radiográficos das lesões periodontais. E lembrando aí que é sempre importante relacionar esses aspectos radiográficos com os aspectos clínicos, né? Para que você faça um bom diagnóstico sobre a doença, que você classifique a doença diante da nova classificação das doenças periodontais e a gente possa, então, fazer o plano de tratamento individualizado para cada paciente. Agradeço a atenção de todos e nos encontramos em próximas aulas ou videoaulas com outros temas. Obrigado.